Boa, boa, boa. Pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem convosco de volta está, adivinhem quem é? Joaquim Souza de volta. Obrigado pela recepção, pessoal. Nós estamos há um tempão parados de produzir conteúdos para vocês. Graças a Deus, estamos vivos. E espero que vocês também estejam vivos do outro lado da conexão, devido à pandemia. Espero que não tenha perdido ninguém do outro lado. E temos essa liberdade de conversar com vocês hoje e vocês também têm o tempo de interagirem conosco. Estamos há um tempão parados na produção de conteúdos para a plataforma aqui para o YouTube, porque estamos focados em cursos presenciais, focados no desenvolvimento da cidade. Porém, agora estamos numa fase boa para abranger as outras cidades e as outras províncias. E inclusive para o exterior, porque nós temos muitos amigos que nos acompanham do Brasil, Portugal, Angola, Peru, Guiné-Bissau, Mali, Cabo Verde. São os países que mais nos acompanham. Obrigado aos amigos que ficam conectados a partir de lá. Obrigado, nosso abraço. E para os nossos conterrâneos aqui, votos de ótimas estadias a nível da cidade. E também para todo mundo, no geral, as coisas estejam a correr bem e que todos tenham sobrevivido a essa pandemia. E seja como for, nós estamos aqui de volta definitivamente, a produzir conteúdos novamente para vocês que nos acompanham, os nossos inscritos, aqueles que amamos e trabalhamos para vocês. Bom, conforme eu anunciei só mais uma vez, nós hoje temos essa liberdade de partilhar com vocês a ideia e o processo que estamos a passar. Por isso paramos um pouco, bem um tempo até pouco, como quem diz, mas um tempão, de lançar conteúdos aqui na plataforma. E isso porque estamos focados em cursos presenciais, conforme que havia dito. Então, para você que é da cidade, tem aí os cursos a virem. A primeira turma da presencial vai iniciar agora, brevemente. Então, para vocês que se encontram distantes, também a plataforma estará lá a favorecer. E estará disponível também. As nossas redes sociais estarão abertas. Novas elas, mas estarão abertas para todos vocês. Pela primeira vez a acontecer aqui no canal. Divulgação das redes sociais privadas e públicas aqui do canal, inclusive. Para vocês poderem nos acompanhar, nos seguirem, vão para lá, corram atrás, sigam-nos lá, muitos serviços estamos a divulgar lá. E em relação ao conteúdo que nós estamos a seguir aqui, vamos aquilo que realmente importa, pessoal, certo? Então, esse documento aqui, a primeira impressão que ter de alertar-vos, ele está em formato A1, todo ele está em formato A1, certo? E nesse intervalo, o que acontece? É um documento enorme. Essa página, se vocês forem a ver, aqui tudo isso é muito extenso, né? Então tem tamanha informação aqui, está assim, bem disponível aqui no PDF. Começando desde a localização geográfica do terreno, levantamento da situação, no espaço inclusive, e outras questões relacionadas com as culturas da sociedade na área de estudo, certo? Mas nós vamos pular todas essas etapas e vamos direto à arquitetura, que é o nosso foco aqui neste documento, certo, pessoal? Então, a arquitetura é resultado das soluções dos problemas locais, certo? Encontrados localmente. Então, a direita é que nós temos a disposição dos problemas, da forma, desde tratamento de resíduos sólidos, problema de tratamento de resíduos sólidos, problema de abastecimento de água, latrinas melhoradas, enfim, abertura de furos para captação de água e recorte de tubagem, certo? Então a arquitetura surge como resposta a estes problemas e esse projeto não se difere, ele segue a mesma linhagem, porque isto é arquitetura, solucionamento de problemas, mas não uma mera ostentação de volumes ou supor arte, mas ela tem de resolver os problemas. A arquitetura se difere das outras artes por existir solucionando problemas, certo? Então, muito bom. Vamos àquilo que nos interessa, é que temos o edifício no geral, o vislumbre geral do edifício, de maneira que quem vê consiga perceber, no contexto generalizado, a imagem final do projeto. Aqui temos a parte esquemática do edifício, com os cortes explicativos de cada detalhe e como é que eles funcionarão na estrutura, certo? Então, pulando para mais abaixo, à esquerda da página seguinte, que é a 4, nós vamos encontrar o programa de necessidades. O programa de necessidades desse projeto é extenso, conforme que vocês conseguem ver. Essa extensão toda, todas essas alíneas, são referentes aos pontos que constam todas elas no projeto. Vou só fazer um zoom in aqui
para vocês poderem enxergar. Por exemplo, a área administrativa tem essas funções todas. A área comercial fechada, todas essas funções. Sanitário público, até os restaurantes fechados. Depois temos a área comercial aberta, que são as feiras, depois as zonas de lazer, estacionamento e áreas de exercícios físicos, certo? Mais abaixo, o que nós vamos encontrar é o programa de necessidades e o fluxograma. O programa de necessidades fragmentado nos cada um dos módulos do edifício, e mais abaixo temos o fluxograma do projeto, certo? Que dita a divisão dos corredores centrais em relação aos módulos laterais que são os edifícios, certo? Então, mais à direita, o que nós vamos encontrar são os esquemas de estudos de insolação, ventilação e orientação das chuvas, certo? E, inclusive, a atuação dos ventos, né? Já falamos desses de ventilação. Temos aqui o corte esquemático, que tem algumas outras páginas mais à frente. Então, o ORSCAD é um programa que vetoriza. Vocês conseguem ver quanto mais um a gente faz, ele ainda continua a conservar a qualidade, certo? Porque ele é um programa de vetorização. Certo, pessoal? Então, ainda continuamos com a apresentação mais abaixo, certo? Aqui, definitivamente, chegamos à planta de piso, que está disposta dessa forma. Algumas funções sociais externas, os 4 módulos 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, corredores centrais em forma de cruz que se interceptam. Depois aqui temos as bancas, que são as feiras, né? A área da feira, essa aqui é lateral, central e lateral, certo? E aqui temos os parques de estacionamento público e esse aqui de cargas e descarga, certo? Então aqui temos a área de exercício, que é este perímetro aqui que a gente se encontra, exercício matinal, fontes de captação de água, aqui pontos de captação de água, e no centro a gente encontra, por debaixo de algumas árvores, sistema de bancos para uso do público durante o momento em que eles tiverem interesse, certo? Então esta é inclusive para supervalorizar o espaço existente. O que não difere muito também destas partes inferiores aqui? Tem alguns bancos aqui previstos para esta área aqui, certo? Então vamos prosseguir só, e mais abaixo nós vamos encontrar os cortes, certo? Esse é um projeto de estudos preliminares, certo? Não é o executivo, mas é de estudos preliminares. Com domínio de ArchiCAD você consegue fazer tudo isso em pouco tempo. Se mora numa pessoa, esse projeto levou em média, acho que 3 dias, se mora numa pessoa. Então, eis a realidade, né? Certo? Então, cortes. Depois temos outro corte esquemático que é o mesmo que eles do lado de cima. Opa! Peço desculpas pelo zoom excessivo. São estes aqui, que dá a entender o corredor central da feira, outro local de feira e outro da feira. Aqui tem os locais dos serviços cobertos, certo? E no corredor central nós temos a cobertura por meio das naves que cobrem os 2 blocos, edifício 1 e edifício 2, são cobertos por uma nave com inclinações e cuja primeira, menor, tem coleta de águas por esta parte e a outra a partir daqui, certo? E a insolação, quando incide, ela é inibida de chegar à fachada ao pátio devido à extensão do alpendre aqui, certo? Então, fechando, aumentar o corte na parte inferior longitudinal, corte inferior longitudinal. Se formos aproximar, aqui ele perdeu um pouco de informação, mas bem ameno, assim, de forma amena, a gente consegue ver. Então, o documento foi randomizado, conforme que eu havia informado antes, ele já se encontra randomizado aqui, certo, pessoal? Esse é o corte com os mobiliários internos decorados e a cores, certo? Esse é o detalhe de cor e a cores. Então, ele está sem muita coloração por causa da perda de informação, porque eu diminui o peso do PDF. Na maioria das vezes a gente faz isso quando temos um projeto enorme, porém queremos levar para a equipe, para o plotter, para a impressora. Então, muitas das vezes, com esse excesso de dramas, ela acaba rejeitando. Então, essa é a forma que você não, de maneira que tu não percas muita qualidade, mas mesmo estando consiga ter um projeto aceitável e sem muito peso para as impressoras, certo, pessoal? Então, aqui em cima nós nos encontrávamos, peço desculpas pelo excesso de subida aqui, e nós estamos aqui, certo, pessoal? Então, esta é a informação do corte, segundo que vocês conseguem previsualizar. E então vamos embora para as outras partes do projeto, certo? Então, diminuindo um pouco aqui da quantidade de zoom, dando zoom out. Mais abaixo, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar
aqui, começando pela esquerda, com os renders, certo pessoal? Aqui a parte dos renders, ilustrativa dos renders. Então aqui nos renders, inclusive pegamos a vista aérea, esta primeira, para ter de ver em vista de voo, em voo de pássaro, vista de voo de pássaro, e combinamos com inclusive esta entrada, que é a parte de cá, é a combinação com esta, certo pessoal? Mais abaixo nós vamos encontrar a entrada lateral, aqui do par, que é igual a este, para poder se simplificar, e esta entrada aqui que dá mesmo um pouco mais para a frontal, essa área é a mesma que esta. Depois esta parte de cima, inclusive, que tem a sua visualização para a lateral, não combinamos com alguma imagem, mas aqui é como pensando em colocar um esquema do corte e da outro corte perspectivo aqui, certo? Um com estudos de iluminação, outro com são materiais de coloração, de vidraças, né? Madeira e vidro, certo? Para mostrar o núcleo e a bomba da feira central aqui, inclusive sistema de iluminação, conforme aqui já havíamos indicado um pouco mais antes, desse alpendre aqui, como que ela funciona, a orientação dos ventos e do sol, inclusive um perímetro central protegido aqui dessa faixa solar, certo? Então, mais um pouco à direita, o que nós vamos encontrar? Vindo aqui um pouco mais para cima, a partir de cá, e à direita, o que nós haveremos de encontrar? É a saudosa planta de situação, ou a planta de implantação, inclusive, geral, né? Fazendo um pouco mais de zoom, o que nós vamos ver? Ela tem a situação das cotas, todo mundo sabe, para quem não sabia, a planta de situação ela deve contar com a informação das cotas, dos afastamentos das estradas e os acessos, ela deve contar, né? Segundo que vocês conseguem visualizar os campos do projeto, mas também isso é alternativo, depende da quantidade de informação que tu queres ilustrar. Nós temos aqui 4 blocos, conforme que vocês conseguem visualizar. Então, esta é a distribuição espacial com as feiras centrais e laterais aqui, e um corredor central que se intercepta ao longo da divisão dos volumes, certo? Área de cargas e descargas, área de parqueamento, certo pessoal? Então, mais abaixo nós vamos encontrar aqui os alçados coloridos, tanto quanto o corte esquemático. Vou reduzir a quantidade de informação, o zoom para podermos ver com exatidão o maior número de informação aqui desta vista. Temos os cortes de princípios de funcionamento da estrutura, então, que se encontram ilustrados aqui para melhor percepção do projeto. Então, o anteprojeto tem de contar com essas informações, de maneira que se perceba com clarividência a intenção projetual, certo? Assim tu consegue convencer a pessoa que vai fazer a verificação, quer seja a nível da universidade, inclusive os teus clientes, para o pessoal que trabalha com concursos públicos, escritores de arquitetura, então você vai procurar realçar o máximo de informações a nível do projeto, certo pessoal? Então, continuando mais abaixo, a mesma imagem, ela continua para indicar como é que está orientado o corte, inclusive como é que a face, o acabamento da face estética do edifício se encontra prevista, certo pessoal? É bom para poder se realçar realmente a intenção dela desmontada aqui, a estrutura, e aqui montada, certo pessoal? Então, aqui temos a parte dos alçados a cores, rolando mais abaixo, o alçado a cores, e, inclusive, vamos agora para a planta de piso cotada, certo? Aquela que nós vimos era mobilada apenas, sem informações das cotagens. E esta aqui nós já podemos encontrar ela com informações das cotagens, certo, pessoal? Eu vou centralizar esta vista aqui, mais para o canto. E aqui vou encontrar a parte central, certo? Então, esta é a planta de piso cotada só, com todas estas informações que vocês se encontram observando. Então, já vos expliquei como é que funciona o princípio de funcionamento dos pisos lá mais acima, para aqueles que trabalham com projetos já sabem, e para aqueles que ainda vão começar brevemente a trabalhar, já conseguem imaginar mais ou menos a orientação. Mas pronto, é sempre bom combinar cores, áreas verdes e áreas de pavimento para poder se entender as intenções centrais do projeto aqui, certo? Então é importante colocar todas estas informações no projeto. Os projetos têm por volta de terreno 100 e tal metros de comprimento, 60 e tal de um lado, 80 e tal do outro lado, 35 de um lado e 60 e tal do outro lado. Então tem todas estas informações aqui. Vou fazer zoom para poder verificar melhor. Então o projeto é isto aqui, segundo que vocês conseguem previsualizar, certo? Estas informações todas que se encontram patentes aqui na nossa querida planta de piso, certo? Então para quem ama desenhos, já consegue perceber a quantidade de informações que tem, e ao longo do curso nós estaremos a abordar todos esses tópicos, desde a parte do projeto conceitual, esse é um anteprojeto, planta, estudos de e não é o executivo. Nota bem só, este não é o projeto executivo, é simplesmente o anteprojeto.
Então, quando tu amas trabalhar com os desenhos, tu vais te importar com muita informação e detalhes, certo? Isso é crucial para o projeto, para ser compreendido e tu conseguires dar a perceber a tua real intenção, certo? Então, e no ArchiCAD isso é feito de forma simplista e vocês aprenderão ao longo do curso, para aqueles que trabalharão conosco, ao longo dos cursos estaremos aqui presencialmente seguindo convosco. E aqui mais abaixo nós vamos encontrar a parte dos alçados e das informações das fachadas renderizadas, certo? Nós temos aqui os alçados, vou só fazer um pouco de zoom para vocês conseguirem previsualizar. Nós temos isso aqui. Aqui a parte dos alçados, da parte do parqueamento de estacionamento de viaturas e aqui da área de carga e descarga, certo? Então temos aqui edifício está disposto de carga e descargas e parte de estacionamento de viaturas. Essa fachada e a outra aqui do lado, certo? Então ela vem assim com estas informações, certo? E mais à direita nós encontramos ela em miniatura, com sistema de arborização em volta do volume, certo? Aqui com o sistema arbóreo, vou só fazer um pouco de zoom para poder visualizar. Opa, aqui, certo? Então com a qualidade reduzida para não pesar na documentação, na visualização do documento, aliás. Isto aqui, certo só? Talvez é uma coisa explicativa, super atraente, uma informação com composição gráfica atraente. Isto é que a arquitetura você poder exprimir e expressar a sua intenção projetual por meio de informações e imagens, dados gráficos, certo só? Então, vindo aqui à direita, o que é que nós vamos encontrar? Aqui vamos encontrar os renders das partes de entrada, das laterais, inclusive as frontais, certo? Então nós temos esse primeiro render aqui, que indica a entrada frontal do edifício, com 2 volumes, estes aqui cobertos, certo? Então mais à direita nós vamos encontrar, inclusive o lado lateral, perspectivo, né? Pegamos a fachada lateral, a frontal e o lado esquerdo, certo? Do edifício. Então mais abaixo nós vamos encontrar o corte esquemático, mas antes eu só vou reduzir um pouco o zoom aqui. Exatamente, vou para a página seguinte. Aqui, na última página, o que é que nós temos? Nós temos o corte esquemático, mas antes temos as fachadas todas aqui. Vamos pegar em partes, né? Vamos pegar todas as partes dos renders, né? Vamos pegar todas as partes dos renders, aqui pela direita, este lado aqui. Nós temos este render 1. Deixa para eu mostrar o vislumbre geral da folha, para vocês poderem perceber como é que a folha está organizada. E assim a gente avança para a parte explicativa, assim sucintamente, né? Temos isto aqui. No geral a folha ela está assim, boa. No geral ela está assim, certo? Só conforme que vocês conseguem visualizar. E neste anteprojeto a gente tem as informações explicativas aqui, todas as informações organizadas. Então vamos mais à direita para nós podermos ver o que nós queríamos ilustrar, certo? Começamos pelos renders, pessoal, para depois explicarmos o esquema de uso de materiais. Então temos os cortes aqui, nos cortes, aliás, temos os renders em vista de pássaro aqui, ou de pássaro, like, through, certo, pessoal? Temos isto aqui, a vista de cima do edifício, a vista aérea. Depois temos aqui as outras informações da parte frontal do mercado, certo? Indo mais abaixo, nós vamos para a parte interna, o pátio central de vendas. Esta é a parte da feira, a parte nuclear do edifício. O edifício aqui do lado, outro edifício aqui, temos o núcleo central da feira da venda de frutas, certo? Então esta é a intenção do projeto. Mais abaixo nós vamos encontrar a parte lateral, o apêndice lateral, no apêndice central ainda, um pouco mais à frente, quase que na entrada aqui, divisória do corredor, certo, pessoal? Então ele consegue então, se sentir dentro dessa cena. E aqui temos a imagem frontal, mas depois aqui humanizada por lado, certo, pessoal? Mais abaixo vamos encontrar o alçado de preenchimento de espaço. Então, voltando do lado de cima, à nossa direita, o que nós vamos encontrar? Aqui do lado direito, aqui para a direita, nós vamos encontrar, aqui, o corte esquemático, certo, pessoal? Então este corte esquemático, ele ilustra o uso e as aplicações dos materiais, certo? Conforme que vocês conseguem encontrar os vislumbres aqui,
aqui nós temos no vislumbre, temos aqui a parte da cobertura, a indicar é a cobertura com chapas translúcidas, aqui do outro lado, certo? Aqui temos os painéis fotovoltaicos mais para cima, né? Do lado aqui que a gente pretende ilustrar, que seria esta parte aqui. Aqui temos este tipo de chapa que estará para esse lado aqui, em que a gente tem chapas de iluminação zenital, as chapas de cobertura propriamente, de sombreamento. E aqui temos a iluminação zenital, que é igual a desta, né? Desta abertura. E as chapas locais nestes espaços são chapas translúcidas, certo? Que são estas aqui que estão a ser indicadas. Inclusive esta dessa nave inferior. Depois, mais para o lado, aqui nós temos o sistema de vigamento, de pilar das estruturas em madeira, certo? Estas aqui que nós encontramos, então, cada um destes pontos indica o uso e a centralização do círculo, certo? Aqui temos a parte da grama e do jardim e acabamento da terminal para coleta de água, certo? Depois aqui nós temos, inclusive, o sistema de vigamento, que estamos a indicar aqui e este ponto. Depois aqui temos o pavimento em cimento queimado ou polido. Temos aqui a grama, inclusive na parte central, temos o sistema de grama aqui, jardim. Depois temos aqui a estrutura, inclusive, do jeito que ela será armada, certo? E mais para aqui temos o sistema de divisórias das alvedarias, certo? Depois aqui, conforme vocês conseguem ver, nos detalhes, vou fazer um pouco de zoom. Aqui para vocês poderem perceber os detalhes, certo? Poderiam perceber nesta condição, certo? A alvenaria com a sua respectiva indicação aqui para o lado, certo, pessoal? Então, é desta forma que se encontra o esquema para melhor percepção, para vocês conseguirem vender mais os vossos projetos na fase de anteprojeto, certo? Aqui você consegue convencer o cliente de todo o projeto de quanto se pensou pelo projeto, certo? Então, aqui nós temos também, inclusive, a planta de cobertura, a iluminação zenital, na parte superior. Vocês conseguem ver a gráfica que esse projeto tem e perdemos um pouco de detalhes com a radonização. Segundo o que vocês conseguem perceber, a cotagem ela perdeu um pouco, aqui tem a linha de cotagem e tem, inclusive, a cota propriamente dita. Nós perdemos um pouco de informação, conseguem ver um pouco de serrilhados aqui, enquanto quanto a própria cobertura, serrilhados assim, distantemente. E nós temos esta estrutura de cobertura, a cobertura, aliás, dessa forma, certo, pessoal? Então, esta é a informação gráfica que a gente consegue expressar através do uso combinado de archicate massivo. E mais à direita nós vamos encontrar aqueles esquemas que vocês já haviam visto um pouco mais antes, que eu havia já explicado um pouco sobre eles, para acabar de se integrar aos alçados e alguns pormenores explicativos aqui, para melhor percepção, certo? E mais adiante nós vamos encontrar aqui na parte inferior, aqui, alguma coisa aconteceu, mais por canto. Aqui subi para a página número 7, página número 8, aqui mais para baixo, isto estava na página 7, e essa informação já havíamos repetido ela, a planta de cobertura, só que a diferença é que aqui viemos com o sistema de posteamento, a indicar os locais que eram um sistema de posteamento, certo? E aqui o pavimento, a forma que ele será acabado por canto, certo? Este é o sistema de acabamento do pavimento que quisemos pormenorizar aqui, queríamos pormenorizar, para vocês poderem perceber a generalidade do projeto. Então, essa informação que vocês vão vender para o cliente poder cair na real intenção do projeto. Isso é crucial, acompanhar o projeto, anteprojeto, dependendo do período de trabalho que se tem para ilustrar. Se forem projetos grandes, melhor assim você consegue fechar o teu empreendimento e o contrato, certo, pessoal? Então é importante incluir, então o Archicad faz isso com maior facilidade. A nível da universidade também vocês podem propor os vossos trabalhos com essas informações todas, certo? E aqui temos as vistas laterais. Mas para aquele canto lá, nós temos essa vista dessa feira, do lado da feira aqui. Depois temos a outra, que é, inclusive, a entrada central, pela lateral, certo, pessoal? E temos mais a mesma esquematização repetitiva aqui, para preenchimento dos vazios na folha, certo? Então, só o vídeo de hoje foi isso. Sei que vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, comentem aqui embaixo. Nós estaremos aqui, inclusive, partilhando diversos conteúdos para vocês. Sigam-nos lá no grupo, corram para o grupo do Facebook, onde a gente estará difundindo muita informação. Aquelas informações que vocês sempre queriam que nós difundíssemos para vocês, estaremos partilhando lá no grupo. Sigam-nos aqui pelo grupo do Facebook, sigam-me pelo Facebook, inclusive, pelos Instagrams, 2 Instagrams aí, são recentes,
perdi outro Instagram brevemente. Aliás, recentemente temos dois Instagrams. Um é da empresa de renderização e o outro é Instagram individual. Então vocês terão de seguir, inclusive, o Instagram do canal Acerto do Sol. Então, Joaquim de Souza foi quem ficou para trás. Aqui nós falaremos na próxima ocasião. Não se esqueça, mande por esse e-mail o teu pedido para o catálogo, para poder mandar o teu catálogo pelo WhatsApp, certo? Deixaremos aí um número na descrição para você poder entrar em comunicação comigo pelo WhatsApp. Nós teremos iniciado essa jornada com diversos cursos. Falamos aqui para o curso de ArchiCAD, para a turma do CityCAD que vamos abrir, e inclusive para a turma do 3ds Max também, está no pacote e no processo, a turma do V-Ray do SketchUp também. Fiquem ligados e com todos vocês, pessoal, até o próximo encontro. Joaquim de Souza foi quem esteve a falar convosco nessa caravana de volta para receber a vocês com esse PDF maravilhoso, que vocês darão a realizar os vossos trabalhos com tamanha informação, quantidade de informação para concursos públicos, privados, trabalhos de universidade, para venda e exposição em qualquer atividade vossa que trabalhem com desenho, certo, pessoal? Então, obrigado pela compreensão. Até o próximo encontro. Quem aqui esteve a falar, vocês já sabem, sinceridade, honestidade e amor, muito em frente das coisas, então, foco. Com todos vocês, Joaquim de Souza ficou para trás. Até o próximo encontro. Valeu, falou, fui e que Deus vos abençoe.